Olá pessoal, eu sou a Patrícia, eu tenho 40 anos e eu vim falar um pouquinho da minha experiência, né? Há 6 meses eu fui diagnosticada com endometriose profunda e endometriose ovariana e também adenomiose. Vamos lá. A minha primeira gravidez, eu tive uma gravidez ectópica. Eu tive que fazer a retirada de uma das trompas. Até então o médico olhou outra trompa, falou que estava tudo bem, que eu poderia, depois de 4 meses, tentar uma gravidez. Eu rapidamente, depois que passou esses 4 meses, eu quis engravidar, porque eu sempre quis muito ser mãe e eu morria de medo de não conseguir. Engravidei, tive uma gravidez maravilhosa, não posso falar, né? Tive parto normal, uma gravidez muito boa. Passados-se uns 6 anos, eu tomava anticoncepcional. Porém, esse anticoncepcional começou a me causar uma enxaqueca crônica. Eu tinha dores de cabeça praticamente todo dia. Então, conversando com a ginecologista falou: para com o anticoncepcional. Parei com o anticoncepcional e já logo no primeiro mês, sem tomar anticoncepcional, comecei com dores muito fortes. Tanto de cólicas menstruais, quanto também na ovulação. Eu tinha muitas dores na ovulação. Voltei na médica, já tinha feito uma série de exames, estava tudo normal. Voltei na médica questionando isso e foi onde ela me pediu uma tomografia uma tomografia com contraste. Falei errado, desculpa. Fiz essa tomografia com contraste, nada deu. Então, assim, segui por 4 meses fazendo tabela. Acabei engravidando com tabela, com uma trompa só, acabou acontecendo, né? Eu engravidei. A gravidez do meu segundo filho foi bem difícil, eu tive muitas dores, né? Eu sentia muita cólica. Mas tive meu filho, fiquei durante 6 meses evitando de outras maneiras e meu esposo optou pela vasectomia. Depois de mais ou menos uns 6 meses que eu tive ele, os mesmos sintomas. Sempre muita dor na menstruação e também muita dor na ovulação. Mas assim, já tinha procurado 3 médicos, faziam exames, você não tem nada. Um dos médicos falou que eu ovulava demais. Outro médico falou que eu tinha problema na coluna, por isso eu sentia tantas dores nas costas. Como eu tinha o caso, tenho ainda, né, pedra nos rins, eu achava que todo mundo falava que quem tem pedra nos rins tem muita dor nas costas. Então assim, eu fiquei durante um bom tempo correndo daqui, correndo dali, e nisso foram se passados anos. Há 4 anos atrás eu me lembro de vezes que a menstruação veio e eu fiquei de cama, né? Fui parar várias vezes no hospital com dores fortes, sempre com infecção no colo uterino, né? Sempre tomando medicamento, infecção, aquela coisa toda. De um ano pra cá, a situação piorou muito, muito mesmo. E de 6 meses pra cá, então, isso resumindo, né, pessoal, a história. O que eu sentia? Dores intensas nas costas. É assim, 10 dias antes de vir a minha menstruação, eu já sentia muita dor. Quando vinha, ficava de cama. Eu não tinha ânimo pra nada. Dores constantes na barriga. Tinha um lado meu que doía muito. Agora, depois que eu fiz a cirurgia, eu descobri o porquê. Depois eu vou contar no próximo vídeo sobre a cirurgia. Então, assim, cólicas fortíssimas, dores constantes nas costas. O último ano, gente, acredite, eu tomei remédio todos os dias da minha vida. Porque, assim, eu tenho 2 filhos, moro numa cidade, meu esposo fica aqui durante 4 dias, 3 dias ele trabalha em São Paulo. Então, assim, eu levava meu filho de bicicleta os últimos 2 meses. Antes de eu realizar a cirurgia, os últimos 3 meses, ele não conseguiu finalizar, ele tava no Jardim 2, né? Eu não consegui levar ele no último mês na escola, porque as dores eram muito fortes. E assim, depois que eu mudei pra cá, assim, é uma cidade que dá pra gente pedalar, dá pra gente caminhar. Eu, às vezes, quando eu tava melhorzinha, eu tô sem dor, eu dava aquela pedalada, eu chegava toda feliz. Depois, a partir do outro dia, eu ficava 3 dias de cama, de tanta dor que eu sentia. Se eu limpasse a casa, porque tem dias que você fica um pouco melhor, limpava a casa à base de remédio, vamos dizer,
E eu me sentia toda feliz, eu consegui fazer minhas coisas. No outro dia, cama, de tanto que doía. Doía tudo, meu corpo doía tudo, eu sentia dor constante. Em dezembro eu passei por internação de 2 dias, de tantas dores que eu estava. E eu já tinha descoberto, mas vamos lá. O que acontece comigo, o que aconteceu comigo que dificultou tanto o diagnóstico foi o quê? Eu tinha esses 3 problemas, que era endometriose profunda, endometriose ovariana e também a adenomiose, que a adenomiose é a presença do endométrio dentro do útero, fora do endométrio, vamos dizer. Ela é a presença daqueles pedaços, né, de endométrio. Então eu tinha fora, tinha um cisto de endometriose no ovário e também tinha essa questão do dentro do útero. Mas vamos lá, o que dificultou tanto o meu diagnóstico? Não tinha sangramento intenso, gente. Eu não tinha, entendeu? Então, durante esses anos todos, quando eu procurava os médicos, que tinha vezes que eu piorava demais, os médicos olhavam pra minha cara e falavam assim, você não tem endometriose. O que até pra falar a verdade, até eu acreditava que eu não tinha. Que eu não tinha endometriose, porque assim, na visão da gente, quem tem endometriose tem sangramento profundo. Como eu não tinha, né? A minha menstruação vinha durante 2 dias, pouquíssimo. Durante aqueles 5 dias era uma sujeira que saía de mim, né? Mas não era sangramento intenso. Então, dentro da minha cabeça não tinha. Como eu tenho uma cunhada que ela teve esse problema e ela começou, só que ela tinha sangramento profundo. Ela falou assim, ó, não se apegue a isso. Tem endometriose que não dá sangramento profundo. Foi onde eu abri meus olhos, né? Caí pra cima do problema. Passei com uma doutora, gente, que eu levei ultrassom. Eu conversei com eu conversei, ela me pediu ultrassom. E eu conversei com o doutor do ultrassom, um doutor maravilhoso, super atencioso. E comecei a falar pra ele o que eu sentia. Ele já tinha, antes de fazer o exame, ele já me abriu os olhos se não poderia ser a tal da endometriose. O que acontece? Ele falou assim, quando ele viu aquele cisto no meu ovário, foi onde ele me falou que ele não poderia, afirmar que eu tinha endometriose, mas que ele deixou um ponto de interrogação, que aquilo ali, aquele cisto, muito parecido com o cisto de endometriose, podia ser, sim, que teria que ser melhor investigado, né? Aí quando ele fez o exame, eu comentei com ele as coisas que aconteceram comigo, ele falou assim, ó, talvez você já tenha isso há muitos anos, porque o caso de ter estragado a sua trompa, você ter tido uma gravidez ectópica, já mostra que tinha algum problema com você. Só que assim, eu tive aquela gravidez ectópica, eu tirei a trompa e depois eu engravidei, nunca tive dificuldade para engravidar, como eu falei, eu engravidei fazendo tabela, entendeu? Nunca tive essa dificuldade, nunca tive sangramento intenso e dores na relação sexual, era difícil ter. Depende de algumas situações. Então, assim, situações que eram, assim, totalmente ao contrário do que a endometriose é para todo mundo, né? Então, assim, quando eu levei esses exames para essa doutora falou assim, não, você não tem endometriose. Mesmo o médico falando que no exame eu poderia ter. Ela falou assim, você tem uma bactéria muito séria no seu útero, você vai ter que fazer um tratamento, você e seu esposo. Beleza. Voltei para casa, fiz aquele tratamento. No outro mês, volto na doutora do mesmo jeito. Aí ela falou assim, não foi o suficiente. Me passou mais um tratamento mais forte ainda. Voltei, passei em outra médica. Eu cheguei a passar em 3 médicas, gente, ao mesmo tempo, para poder me ajudar a ter um diagnóstico e me livrar daquele problema, porque eu não aguentava mais, eu não tinha mais vida. Ânimo? Não tinha ânimo para fazer nada, para sair. Eu mal cozinhava, lavava uma louça. Minha casa é uma casa pequena, mas eu não conseguia dar conta, entendeu? E assim, essa doutora não levou a sério o meu caso, falou que eu não tinha, fez isso. E quando eu voltei, eu já voltei com outro exame, com aquele mesmo médico. E o médico falou assim, hoje eu posso afirmar que você tem endometriose, porque o mesmo cisto que estava aí há 3 meses atrás ainda está. Então hoje eu já posso pôr a afirmação. Quando eu levei para essa doutora, ela falou assim para mim, realmente, você tem endometriose.
E assim, toma anticoncepcional. Doutora, eu não posso tomar anticoncepcional. Toma, porque talvez você tomou errado e vai resolver seu problema. Foi isso que ela me falou. Como eu já não estava botando fé na história dela, eu já tinha marcado consulta com uma doutora muito boa que tinha me indicado. Doutora Cíntia. Maravilhosa, gente. Primeira consulta com ela foram 40 minutos, ela conversando comigo. Eu expliquei para ela toda a situação. Ela na hora se prontificou, pediu uma ressonância, tá? Nessa ressonância, graças a Deus, eu consegui fazer rapidinho, levei para ela de novo e foi onde ela já me encaminhou para cirurgia, né? Então, assim, é difícil porque, assim, existem vários tipos de endometriose. Se você sente dor, se você sente algum desses sintomas, o que acontecia comigo era assim, gente. 10 dias antes eu já começava a sentir muitas dores. Durante o fluxo menstrual, era na cama. Depois passavam-se 2, 3 dias que o fluxo menstrual parava, eu começava com dores na ovulação. Ou seja, eu passava 20 meses com... Desculpa, meu filho entrou aqui, chamou minha atenção. Eu passava 20 dias do mês com dores, entendeu? Fortes, porque os outros dias também eu não deixava de ter. Como eu falei, eu tomei remédio todos os dias. Os últimos meses eu só passava com tramal, até que o tramal começou a me fazer mal. Foi onde eu parei na internação. E aí é uma cirurgia que era para ser feita em março, eu corri com um convênio para poder realizar antes e consegui realizar agora no dia 7 de fevereiro. A recuperação da cirurgia também não é fácil, né? Mas isso daí eu vou falar sobre essa cirurgia no próximo vídeo, porque senão esse vídeo vai ficar muito comprido. E o que eu tenho para dizer para você é isso, não fique sossegada, né? Se você sente dor, como diz a minha doutora lá, a ginecologista, a doutora que eu falo, eu sou grata a ela eternamente, porque ela foi pra cima do meu problema e ela diz: não é normal sentir dor, entendeu? Não é normal você ter dor constante, algum problema você tem. E infelizmente os médicos estão... Eu vi uma pesquisa que, assim, para se descobrir uma endometriose, principalmente no Brasil, levam-se 7 anos. No meu caso, se for fazer as contas, foi isso, porque sempre tive. Só que, assim, só vai se descobrir quando está praticamente em último estágio, principalmente quando não se tem sangramento. Então, se você tem dores constantes, se você sofre dessa maneira, mesmo você não tendo sangramento intenso, investigue. É uma burocracia, gente, no convênio para se pedir uma ressonância, que é praticamente aquele exame que você faz de sangue. Eu fiz, deu negativo, que eu não tinha, que é o CA 125. Então, assim, o exame que vai detectar mesmo a real situação é a ressonância. Mas os convênios fazem de tudo para não pedir, porque é um exame caro. Então, assim, lute pela sua saúde. Vai, ó, quanto tempo eu perdi da minha vida? O ano passado eu perdi muito tempo da minha vida. Eu deixei de viver, eu prejudiquei a vida dos meus filhos. Porque, como eu falo, eu levava meu filho menor de bicicleta os dias que meu esposo não tá na cidade. E aí o que acontece? Eu não consegui levar ele, entendeu? E aqui é difícil você achar transporte para as escolas próximas pelo fato de que todo mundo anda de bicicleta e leva os filhos de bicicleta. Então, assim, ele perdeu a aula. Agora que eu fiz a cirurgia, ele está perdendo aula, entendeu? É assim, tira a sua qualidade de vida, influencia na vida dos seus filhos, influencia em tudo, em tudo. Então é isso, pessoal. Vim falar um pouquinho da minha experiência e lute pela sua saúde, porque passe em 2, 3, 4 médicos se for preciso. Eu cheguei a passar em 3 ao mesmo tempo, até que eu conheci uma doutora que me ajudou. Tá bom, pessoal? Endometriose não é fácil, sabe? É uma doença que tira totalmente a qualidade de vida da pessoa. Então, assim, vai atrás de resolver o seu problema, tá bom? Até o próximo vídeo, eu vou falar um pouquinho da cirurgia. Beijo, fiquem com Deus.